Fala pessoal, fala galera do canal TF. Estamos aqui para mais uma entrevista inédita no nosso canal, que você já tem aqui acompanhado os episódios da nossa temporada 2024. E estamos aqui recebendo hoje o professor Rafael Larutia, treinador da equipe Sub-17 do Corinthians. Vai falar um pouco aí da sua trajetória no futebol, equipes por onde passou. Com certeza aí muitas histórias boas vamos ouvir aqui. Professor Rafael, primeiramente, boa noite. E desde já, muito obrigado por ter aceitado aqui o nosso convite. Boa noite, agradeço pelo convite, fico muito feliz aí em poder bater esse papo sobre futebol e minha carreira, enfim, esse novo desafio agora à frente do Corinthians, vamos poder falar bastante sobre futebol aí, que é sempre gratificante. E como a gente sempre gosta de começar perguntando pelo início, a gente queria saber como é que foi aí a sua trajetória inicial no futebol, de onde surgiu aí essa vontade, esse desejo, enfim, de trabalhar na parte técnica ali como treinador e como é que foi desenvolvendo isso ao longo dos anos. Bom, eu acredito que como acho que a esmagadora maioria dos profissionais do futebol, eu comecei com um desejo de ser jogador de futebol, né? Tentei por alguns anos e joguei em categoria de base durante alguns anos, aí, até um momento em que eu iniciei a minha faculdade, né? E aí já também com a pretensão e com o desejo de seguir no futebol, né? Então eu escolhi cursar educação física já com o intuito de seguir no futebol. Ao longo desse percurso de graduação da universidade, acabei trabalhando em outras áreas por uma questão financeira, de poder se manter financeiramente e poder correr atrás do sonho do futebol. E, e com o passar dos anos, fui conseguindo afunilar cada vez mais até chegar o momento de hoje aí de estar 100% focado no futebol. Mas até os meus 18 anos aí eu tentei a carreira como atleta, joguei em alguns clubes, categoria de base, em clubes menores aí, de menor projeção. E aí, com o início da faculdade, ele ficou difícil de conciliar a carreira de atleta com os estudos e acabei optando em dar sequência nos estudos ali, focar nos estudos e desde o início já também focador, né? Alguns entram ali na faculdade de educação física e passam por outras áreas, preparação física, enfim. Desde o início eu busquei a carreira de treinador, então eu nunca desenvolvi outra função no futebol a não ser treinador, desde o do início assim, do meu trabalho foi sempre como treinador. É sempre interessante a gente perguntar porque creio que o universo que estamos atualmente, o momento que estamos, o ingresso no futebol ele está mais acessível, né? Vamos dizer assim, Sim, do que já sim. foi. Muitos estão aí fazendo educação física, vendo a questão das licenças. E hoje o networking você pode desenvolver de forma muito abrangente, né? E queria lhe perguntar justamente sobre isso, como é que foi o seu primeiro trabalho, o seu primeiro clube, galgando aí nessa profissão de treinador, que você já falou que começou e se manteve sempre no clube. Uh, as minhas primeiras experiências como treinador, elas foram no futsal. Eu iniciei no futsal e a primeira mesmo, assim, que eu conto oficialmente, onde eu falei, aqui eu estou sendo treinador, foi um projeto aqui em São Paulo, né, um projeto social que foi criado por um colega meu, um amigo meu de infância, né? E ele conhecia alguns meninos, ele tinha um enteado ali que era bastante talentoso e que estava tentando carreira no futsal também, no futebol. E aí ele resolveu montar uma equipe, né, no formato de um projeto mesmo, onde auxiliava ali algumas crianças. Na época era a categoria sub-13. Né? E esse projeto foi onde realmente tudo começou, chamava Associação de Futsal Meninos de Ouro. E foi uma experiência muito legal. Na época eu estava recém-formado, não, eu estava na faculdade ainda, estava no meu último ano de faculdade ali com por volta dos 23 anos de idade, mais ou menos. E ali foi minha primeira experiência que eu considero assim como treinador mesmo. E foi muito enriquecedor, assim, foi muito gratificante, foi uma história bem bacana. E dali em diante a minha vida foi seguindo, né?
eu dei um salto desse projeto para uma equipe que disputava competições da Federação Paulista de Futsal, né? E nessa equipe eu pude jogar as competições da federação por um ano, né? E simultaneamente a essa equipe surgiu a primeira oportunidade no futebol de campo, que foi na Portuguesa de Desportos, aqui em São Paulo, na categoria sub-13 também. E também por um ano ali, eles criaram no ano, foi 2007, eles criaram uma categoria B do sub-13, né? E porque era uma geração talentosa, que tinha sido campeã de algumas competições e tinha bastante atletas. E aí, para conseguir atender a demanda de todos os atletas que tinha ali e não perder nenhum atleta dessa geração, eles montaram uma equipe B, né, que disputava competições paralelas ao Campeonato Paulista. E aí eu fui convidado a ser o treinador dessa equipe, por indicação de um amigo meu que trabalhava lá. E dessa equipe, ela durou um ano, esse projeto do time B da Portuguesa, e infelizmente ele não seguiu. Era uma ideia boa, era um projeto, infelizmente não sequência. E desse projeto da Portuguesa, o pai de um dos atletas ali despertou interesse em trabalhar no futebol. Ele criou uma empresa com o intuito de agenciar alguns atletas ali que seriam liberados da Portuguesa e me convidou para coordenar o projeto. A ideia era agenciar a carreira e também promover a prática de jogos em competições e treinamentos para esses atletas, né? E aí a gente participou também de algumas competições que não eram da Federação Paulista. E esse projeto ele teve duração de 3 anos, né? E também foi um momento importante da minha trajetória, onde eu pude vivenciar muita coisa, porque ao mesmo tempo que eu era o treinador da categoria, ele era uma categoria só no projeto, eu também era o coordenador da empresa toda, né? Então, ali eu pude viver muitas áreas do futebol, né? E também me agregou muito. E aí, posterior a isso, chegou um momento em que o dono da empresa, ele entendeu que não estava sendo mais viável o negócio. E aí ele decidiu encerrar as atividades da empresa. Alguns atletas já tinham sido encaminhados, já estavam seguindo a carreira. E aí, praticamente no mesmo momento em que ele me comunica que ia encerrar as atividades, eu recebo um convite para trabalhar no Corinthians. No Corinthians ele tem um departamento aqui que chama CIFAC, né, que é uma seleção de sócios do clube. Existe um campeonato interno dos sócios e desse campeonato interno é feita uma seleção que disputa algumas competições, representando o Corinthians, competições também paralelas à Federação Paulista. E aí, para mim, no momento ali, eu vejo como uma grande oportunidade, primeiro por estar no Corinthians, apesar de não ser na base, mas por estar lá dentro e de repente ter a possibilidade do meu trabalho ser visto internamente dentro do clube, eu ter a possibilidade de migrar para a base. E aí eu inicio ali como treinador da categoria sub-17, eu sou convidado para a categoria sub-17, na época era um treinador por categoria. E aí enfim, eu passo 11 anos no CIFAC, né? E passo por todas as categorias. Teve um sub-20, um ano que eles fizeram sub-20, eu fui treinador, fui treinador do sub-15, do sub-13 e do sub-11. Os meus 4 anos finais foram nas categorias menores, no sub-13 e no sub-11. No meio desse caminho, eu percebo que diversas vezes alguns diretores da base que estavam acompanhando do CIFAC, que estavam acompanhando meu trabalho, tentaram me indicar para a base, mas as coisas não caminhavam. Eu tinha pouca experiência em competições federadas ali de Campeonato Paulista. Então eu comecei a perceber que o caminho talvez seria outro. Não seria esse caminho interno de estar no Corinthians, de ser visto para ser oportunizado dentro do clube. E aí, paralelo ao Corinthians, eu começo a trabalhar em outros clubes no alto rendimento, né? Então a primeira oportunidade que eu tenho é no Taboão da Serra, para disputar o Campeonato Paulista, sub-15. E aí a gente faz a melhor campanha da história do sub-15 lá do Taboão da Serra. Posterior a isso, eu venho para o AD Guarulhos, né, que era a cidade onde eu morava, também no sub-15. E aí também a gente repete uma nova campanha que entra para a história do clube como melhor campanha. E nesse mesmo ano eu sou convidado para ser auxiliar técnico do sub-20 do Flamengo de Guarulhos, na disputa da Copa São Paulo. Eu aceito a proposta e no dia seguinte que eu aceito a proposta para ser auxiliar, o treinador que estava aqui na época sofreu um acidente, onde ele fraturou a perna e teve que fazer uma cirurgia.
e aí ia ficar afastado das atividades. Aí o presidente já me promoveu. Então, acho que deve ter sido a promoção mais rápida da história de um auxiliar virou treinador. Um dia eu aceitei a proposta como auxiliar, no dia seguinte eu fui promovido a treinador. E dali eu fiquei por 4 anos aqui no Flamengo de Guarulhos. Foram 4 Copas São Paulo. Fiz um ano no profissional também, na disputa da Bezinha. E em uma dessas Copas São Paulo, que foi a de 2022, na última, a gente enfrenta o Avaí. E aí o Avaí... e ao longo, também é importante eu deixar registrado também, ao longo de todo esse processo, esses 11 anos de CIFAC e mais todos esses clubes que eu estou citando aqui, que eu fui passando nessa trajetória, eu fui também me aperfeiçoando e buscando conhecimento. Então, eu concluí a faculdade, fiz uma pós-graduação em treinamento de futebol, fiz um MBA em gestão de clubes. Posterior a isso, ingressei nas licenças da CBF, aí eu faço a licença B e já emendo na sequência a licença A, e terminando a licença A já faço a licença Pro também. Então, já concluí todas as licenças. Durante esse período de estudos das licenças, fiz alguns estágios em alguns clubes, né, para concluir as licenças. Então, quando eu fiz a licença A, eu fiz um período ali de observação na Portuguesa, no profissional da Portuguesa, com o falecido Marcelo Veiga, que era um colega de turma, e com o Silas, né, o meu trabalho da conclusão de curso ali, ele foi dividido em 2 etapas. Primeira metade com o Marcelo Veiga, aí ele é demitido, assume o Silas, e ambos eram da turma, a gente era todos da mesma turma do curso. E aí eu concluo a licença B, né? Não, a licença A, né? Com o Silas. Depois, na licença Pro, eu faço no Santos com o Dorival Júnior, também uma experiência incrível, onde eu pude acompanhar ali. O Dorival nossa, foi muito generoso comigo ali, me abriu as portas e eu pude acompanhar 10 dias de treino ali em loco, no campo. Foi um aprendizado muito grande também. Então, voltando à minha trajetória profissional, né? Eu concluo ali, eu faço esse período no Flamengo de Guarulhos. Em uma das Copas São Paulo, eu enfrento o Avaí, que foi a última, 2022, e ali o coordenador do Avaí, Fabiano Pierre, conhece o meu trabalho e se interessa no meu trabalho. A gente passa a conversar, né? E surge uma possibilidade de eu ir como auxiliar técnico do Sub-20 do Avaí, 4 meses depois, no mês de maio de 2022. E eu aceitei prontamente, assim que fui convidado, né? E lá vivi uma história muito legal também. Foram 1 ano e 8 meses. E tive a oportunidade de comandar a equipe profissional do Avaí também na Copa Santa Catarina. Então, assim, as coisas aconteceram para mim muito rápido lá também. Eu cheguei lá em maio como auxiliar técnico, em outubro eu já estava assumindo como treinador da categoria. E foram 2 Copas São Paulo também pelo Avaí, a disputa de 2 catarinenses, né? Uma Copa Santa Catarina Sub-20 e uma Copa Santa Catarina pelo profissional. Então, foi um período, nossa, que eu acho que foi uma virada de chave na minha carreira, assim, que me amadureceu muito profissionalmente e, ao mesmo tempo, me deu uma visibilidade muito grande e me abriu muitas portas, né? E aí, ao término da Copa São Paulo desse ano, eu recebo o convite para vir aqui pro Corinthians, retornar ao Corinthians. Então, de alguma forma, a intuição que eu tive alguns anos lá atrás, onde e até externei isso para algumas pessoas internamente no Corinthians, de que o caminho seria eu sair do Corinthians e caminhar e seguir minha vida, para depois, num outro momento, eu retornar para a base, que era um desejo muito grande que eu tinha. Realmente ele se concretizou dessa forma. Eu fui seguir minha carreira, passar por diversos clubes e para posteriormente ser reconhecido novamente no clube e receber esse convite, que para mim foi muito gratificante e que novamente prontamente eu aceitei, porque apesar de ser uma categoria inferior à que eu estava, é um clube que dispensa comentários, né? Um dos maiores do país e é motivo de privilégio poder fazer parte do staff da categoria de base do Corinthians. Então, essa foi a minha trajetória aí nesse período. E tem um detalhe legal também nesse período que eu esqueci de citar, que
Em 2018 ou 19, se eu não me engano, eu passo um período de 10 dias no Real Madrid, né? Eu conheço, nesse meio de caminho, eu acabo conhecendo o Juni Calafá, que é o chefe do departamento de scout do Real Madrid, e ele tem uma representatividade muito grande lá no Real Madrid. Ele me abre as portas do clube e literalmente me abre as portas. Eu passei 10 dias lá e era das 8 da manhã às 8 da noite vivendo o clube ali, acompanhando todos os treinos de todas as categorias, conhecendo tudo, cada detalhe ali do CT. E no final desses 10 dias eles até me presenteiam com uma carta como se fosse um certificado, né? Certificando que eu passei esses 10 dias lá. Então foi muito bacana, foi uma experiência também muito legal que eu vivi. Então esse é um pouquinho da minha trajetória aí. É, sem dúvida aí uma grande trajetória, né? Passando aí por alguns clubes, né? Bastante intensa também, né, professor? Vivendo Aham, várias categorias de base, vivendo profissional, vivendo competições, vivendo toda aquela aquela dinâmica, né, que a gente bem sabe que acontece nas categorias de base, sim. seja pelas competições que são jogadas, seja pelo processo de formação de atletas. E tendo passado, professor Rafael, por tantas categorias, por tantos clubes, a gente queria justamente fazer essa pergunta: como você enxerga hoje, de modo geral, modo Brasil mesmo, nacional, o processo de formação de base dos atletas atualmente, né? A gente sabe que tem competições, tem copinha no começo do ano, tem estaduais, tem até os torneios amistosos também, né? Até já cobrimos alguns aqui no CT do Retro, que sempre estão promovendo. Aham. Mas eu queria lhe perguntar justamente isso. Como você está enxergando atualmente, nesse ano 2024, esse processo de formação dos atletas? Eu penso que a gente vive um momento muito interessante nas categorias de base hoje no Brasil, né? Vamos lá, vamos dividir por categorias. Quando a gente fala em competições, eu acredito que é inegável que o Brasil teve um salto enorme com relação a competições e a calendário. Hoje, quem trabalha em categoria de base tem a possibilidade de ter um calendário muito rico em termos de enfrentamentos de escolas diferentes dentro do nosso país, né? Então, hoje, qualquer clube aí tem a possibilidade de jogar competições e mais de uma competição no ano, e isso sem falar das competições oficiais, tá? A gente tem as competições oficiais ali da CBF, que jogam os 20 melhores ranqueados da CBF baseado no ranking do profissional, mas olhando para o contexto todo, para o ecossistema todo do futebol, hoje qualquer equipe que está inserida num processo de formação de atletas, ela tem a possibilidade de ter um repertório muito grande, né, de enfrentamentos ao longo de uma temporada em competições. Então, competições de características diferentes também, competições mais extensas, competições mais curtas, viagens, concentrações, enfim, todos os componentes que fazem parte da formação de um atleta. O atleta ele precisa viver isso ao longo do seu processo na base, porque é o que ele vai vivenciar no profissional de uma maneira mais intensa e mais como que eu posso dizer, com mais responsabilidade, né? Não que na base não tenha, na base também tem, mas as proporções elas são diferentes, né? Então, falando de calendário de competição, a gente vive um momento, acho que talvez o melhor momento das categorias de base no Brasil, com muitas possibilidades, né? Além das competições oficiais e também as competições internacionais. Hoje existe uma gama muito grande de competições internacionais. As nossas categorias aqui do Corinthians, o nosso sub-13 agora está para ir para Las Vegas jogar uma competição. Então, está muito mais próximo esse tipo de experiência, esse tipo de vivência, e que é, sem dúvida nenhuma, enriquecedor demais para o atleta, né? Agora vamos falar da categoria treinadores. Eu vejo hoje a categoria de base é muito bem representada de treinadores. Eu estava brincando esses dias com a comissão técnica minha aqui do Corinthians. A gente estava olhando os treinadores do Sub-17 dos principais clubes onde a gente vai enfrentar aí no Campeonato Brasileiro e estão treinadores de altíssimo nível, né?
assim como no sub-20, assim como no sub-15. Então, hoje, a classe dos treinadores na categoria de base ela está muito bem representada por profissionais cada vez mais comprometidos em oferecer uma gama extensa de repertório para os atletas, né? E olhando realmente para a formação como um processo, né? Olhando para o atleta de maneira humanizada, isso é algo que eu vejo crescendo muito também, é algo que eu tenho trazido muito comigo e carregado muito comigo durante os meus trabalhos e que eu vejo esse movimento acontecer muito grande. Então, assim, hoje a capacitação dos profissionais que trabalham na categoria de base ela é excelente, são profissionais de nível altíssimo que eu vejo cada vez mais inserido no mercado e isso também é muito satisfatório, isso eleva o nosso nível, isso faz com que a gente busque melhorar cada dia mais, a gente não pode se acomodar porque, como eu falei, assim, os profissionais estão aí, as coisas estão evoluindo muito e muito rápido, né? E até você teve uma fala interessante sobre vamos dizer assim, um acesso mais fácil que existe hoje para um profissional ser inserido no mercado do futebol. Na época que eu iniciei, realmente era muito difícil de conseguir se inserir nesse mercado. E hoje o mercado está cada vez mais aberto, porque existe uma quantidade enorme de times e de projetos participando de competições e projetos bem organizados, com ideias bem sólidas ali, bem hoje o mercado ele tá em ebulição, ele está fervendo. Tem muito espaço para os profissionais e principalmente para os profissionais qualificados, que cada vez mais estão ganhando um espaço no mercado, né? E aí uma terceira categoria que a gente pode abordar são os clubes, né? E o processo de formação dos clubes, que eu entendo também que está em evolução, né? Eu vejo ainda distante do ideal, a gente olhar um modelo de formação do atleta brasileiro, eu ainda vejo distante do ideal, tá? Eu vejo poucos clubes que seguem fielmente um modelo de formação com seus atletas desde a primeira categoria até a última, né? Isso é um cenário idealizado por todos os clubes têm esse desejo, todos os clubes estão buscando isso, mas, de certa forma, tanto o clube como nós profissionais não conseguimos ainda encontrar esse melhor caminho para que isso aconteça de maneira fluidez nesse processo, né? Então, existem muitas ideias, existem muitos projetos, existem coisas muito boas aparecendo e surgindo a cada dia, né? Em termos de pedagogia, né? E de metodologia. Porém, eu sinto que ainda não se conseguiu encontrar uma fórmula de trazer isso institucionalmente nos clubes. Eu vejo poucos clubes que verdadeiramente existe um processo de formação institucionalizado, né? Então, mas eu quero reforçar que assim é um desejo dos clubes. Com todas as pessoas que eu converso, sejam treinadores, sejam gestores, coordenadores, esse desejo ele é muito claro e ele é manifestado a todo tempo, né? E esse processo ele acontece de certa forma, mas ele ainda, como eu te falei, ele ainda não é institucionalizado, né? Ele depende muito, ele ainda é muito centralizado nos profissionais que estão no momento no clube. Então, quem está fazendo a coordenação, quem está fazendo a gestão, os treinadores, as ideias, elas vão se alinhando, elas vão se casando, e ali acontece um processo, mas não é algo institucionalizado pelo clube. Esse processo, daqui a pouco, os profissionais mudam e ele se perde no caminho. Mas, sem dúvida nenhuma, já é muito mais do que se tinha antigamente, tá? Antigamente não tinha nada, não tinha processo nenhum. Então, hoje, a gente caminha para ter esse processo, não sei de que forma, não sei, a gente vai acertar e vai errar muito, né? A gente que eu falo, nós profissionais do futebol, treinadores, coordenadores, vai ser um processo onde a gente vai bater cabeça, onde a gente vai buscar e vai ser tentativa e erro, as coisas vão acontecendo e até que se encontre um modelo ideal.
A gente tem que entender que a gente vive num país que é muito grande, tanto de população como de território, né, com características distintas para cada região. Então, não dá para existir um modelo ideal do Brasil. Eu penso que existem modelos, um modelo, vamos dizer que a gente tem um modelo referência do Brasil, mas adaptado às características de cada região. Eu acredito que esse deve ser o caminho, acredito que a CBF deve também ter essa busca, acredito que isso é algo que poderia ser centralizado de alguma forma pela CBF também. Então, essa é a minha visão hoje de categoria de base. Em termos de estrutura e tecnologia, avançamos muito, significativamente, principalmente e obviamente os clubes grandes e os clubes de maior poder aquisitivo, com mais capacidade de recurso. Os clubes menores ainda sofrem um pouco, mas não têm deixado de olhar para as questões estruturais e tecnológicas. Cada um dentro da sua realidade vai fazendo aquilo que é possível, aquilo que é viável. Mas eu vejo cada vez mais um futebol multidisciplinar ali, olhando para todas as áreas e de maneira integrada, né, de maneira sistêmica, essas áreas funcionando todas juntas em prol de um objetivo final, que é o despertar de um talento e a projeção de um jovem atleta. Uma explicação aí bastante longa, mas muito fundamentada, né? É Uhum. importante que conheçamos as diferenças, os avanços, né? E tudo aquilo que tem norteado, né? A categoria de base. Sim. E professor, falando sobre as suas experiências, queria perguntar em relação à sua passagem pelo Avaí. Foi uma passagem assim longa, né? Cerca ali de 2 anos, conforme você falou numa resposta anterior, transitando para as categorias, chegando a comandar o profissional em uma competição. E sabemos ali que o Avaí é um grande clube, tem uma grande estrutura. Grandes profissionais já passaram, né, pela base. E queria lhe perguntar pessoalmente como é que foi essa experiência de trabalhar lá no clube catarinense, tão grande como é o Avaí. Olha, foi um momento bem especial da minha carreira, assim, da minha trajetória. Ali eu pude. O Avaí, ele tem uma característica muito singular, assim. Ele é um clube muito família, assim. É um clube onde as pessoas são muito próximas ali. Então, não existia uma separação do profissional para a base. Existia uma separação, obviamente, de estrutura e de logística, de dia a dia, mas o profissional, ele era de portas abertas praticamente sempre para nós, né? Eu tive a oportunidade de acompanhar ali o Barroca, o Alex, o Gustavo Morigno e o Barroca novamente na segunda passagem, e todos eles portas 100% abertas para a base. Então a gente trabalhava, treinava, por exemplo, de manhã, se o profissional estava treinando à tarde, a gente ficava ali no CT, do lado do campo, sentado assistindo o treino, acompanhando, tinha a possibilidade de conversar com os treinadores. O Alex foi um que me deu uma abertura muito grande, me convidava com muita frequência para participar dos treinos, para acompanhar os treinos, né? O Barroca, a mesma coisa, me deu uma abertura muito grande, a gente tinha uma troca muito grande, a gente conversava muito. Então, é, é, essa oportunidade de viver o profissional de perto, de assistir a pré-eleição do Barroca, de assistir uma pré-eleição do Alex, de acompanhar o vestiário do Alex no intervalo, o intervalo do Barroca no intervalo, tudo isso o Avaí me proporcionou, né? O Avaí e esses profissionais, que também foram generosos demais, assim, comigo, nesse sentido. Então, foi enriquecedor demais para mim, assim. Eu vivi coisas ali que eu ainda não havia vivido no futebol, e que me trouxeram uma bagagem muito interessante e muito grande para esse novo desafio que eu vivo hoje. Então, eu vivi a realidade ali de um clube grande para o Estado, né? Que é a realidade que eu vivo hoje aqui, que é um clube grande para o Estado, só que também é um clube grande para o país. Então, ali foi a minha primeira experiência de trabalhar num clube grande, né? De ser
Vamos dizer que o Avaí hoje, se não é o principal, é um dos principais clubes do estado, né? Então, de Santa Catarina. Então, eu tive essa possibilidade de viver num clube desse tamanho, né? Antes de poder chegar num desafio num clube maior e de projeção maior nacional. Então, isso me deu uma base muito boa. E aí, acho que um dos momentos mais incríveis que eu pude viver lá foi comandar a equipe profissional num clássico contra o Figueirense. E a nossa equipe era profissional, competição profissional, mas a gente jogava ali com a base do meu elenco sub-20 e mais 5 ou 6 jogadores do profissional que eram sub-23, eram atletas novos também. E a gente teve a oportunidade de jogar um clássico com 10 mil pessoas no estádio contra o Figueirense com a equipe principal lá, profissional. E pudemos vencer o jogo de 1-0. Esse dia acho que talvez tenha sido o dia mais... Porque o clássico lá é muito grande. Avaí e Figueirense tem uma representatividade muito grande no estado. Então, foi uma semana de discussão da imprensa, porque muitos questionamentos, a imprensa questionando a decisão do clube de jogar com o time que era considerado o time B ali, né? E com muitos jovens, com muitos garotos e poxa, acho que foi uma das semanas mais incríveis que eu vivi assim por todo o contexto, né, de pressão da imprensa, da torcida, a própria torcida não queria que jogasse com o time principal e o time principal estava focado ali no Campeonato Brasileiro porque estava correndo risco de ser rebaixado, então a diretoria bancou a nossa independente e aí assim o Frila teve um papel, o Eduardo Frila teve um papel fundamental nesse processo, porque foi uma decisão que ele tomou junto com o presidente, e nesse momento da pressão, tanto ele como o presidente Júlio, sustentaram essa decisão e deu super certo. Então, foi muito legal. O final do jogo, assim, foi um momento incrível, assim, a torcida saudando os meninos ali, acho que tanto para mim, como para os atletas ali, foi um momento inesquecível, foi muito legal. E de uma maneira geral, a experiência de um ano e 8 meses para mim foi um momento também, pessoalmente, que foi difícil, porque eu fui sozinho para lá e a minha família ficou aqui em São Paulo, meu filho e minha esposa. Então, eu também vivi esse desafio de estar longe da família, que vai ser algo que cada vez mais vai ser constante na minha carreira como treinador, né? Então, também foi um desafio grande. Foi difícil, né? Tanto para mim como para o meu filho e para minha esposa. Mas, ao mesmo tempo, eu pude me dedicar 100% à carreira ali, o tempo todo vivendo o clube, e isso também me alavancou para coisas grandes dentro do clube. E saí de lá, graças a Deus, com as portas abertas e com um relacionamento maravilhoso com todos de lá. Tenho um carinho muito grande pelo Avaí. Até hoje assisto os jogos aqui, acompanho, torço por eles lá e estou acompanhando a campanha deles na Série B. E é um clube que ganhou um espaço aí no meu coração. A gente vai se apegando pelos clubes que a gente vai passando, né? Mas foi uma experiência muito, muito bacana, assim, muito bonita que eu vivi lá. E perguntando sobre as, os desafios, né, que o treinador tem que passar na profissão. A gente sabe que tem todo o dia a dia de treinamentos, pré-eleções, como você já falou no começo, os jogos, competições, viagens. E queria lhe perguntar em específico, né? A gente sempre, antes de fazer uma entrevista, sempre dá uma olhadinha lá de praxe, né? Nas redes sociais É, do entrevistado, para ver um pouco lá da sua trajetória, da sua história. E neste ano o Avaí, né? Comandado pelo professor Rafael, fez uma boa campanha na primeira fase da Copinha, não foi, professor? Com aham, 100% de aproveitamento, 3 jogos, 3 vitórias, e acabou sendo eliminado, né, na primeira fase na eliminatória, primeira fase, isso, pelo Juventus da Moca, né? pelo Juventus da Moca. Isso. E uma frase que o professor cita no dia dessa derrota, a gente foi lá observar, que você vive uma roda gigante no futebol, uma montanha-russa, melhor dizendo, né? Que você pode Aham, ir do êxtase total para a frustração profunda, né? Essas foram aham. a expressão que o professor usou. E queria lhe perguntar justamente isso, professor. Como lidar com essa montanha-russa de sentimentos? Como lidar com a questão das cobranças? Como é um dia após uma eliminação? Como é que se passa na cabeça do profissional? E como é tratar de tudo isso, somado também às outras demandas e desafios que um treinador tem?
Eu acho que talvez esse seja o maior desafio nosso, porque realmente é, é algo que impacta demais na gente, né? A gente vive, e eu tive agora pelo Corinthians também uma eliminação também de Copa do Brasil, e assim, são momentos que são realmente frustrantes, e como eu falei, assim, você sai de um êxtase total, em, no caso de uma Copa São Paulo, em 2 dias, para uma frustração profunda, e o grande desafio é ter equilíbrio, é entender que tudo isso é um processo. Nós que trabalhamos no futebol, eu conheço muitas pessoas no futebol e pude conhecer muitas pessoas, né, ao longo dessa minha trajetória, e eu sou capaz de te dizer que nenhuma dessas pessoas que eu conheci não era competitiva. Todo mundo que trabalha no futebol é competitivo. Todo mundo quer ganhar. Todo mundo não aceita uma derrota. Então, nós que somos competitivos ao extremo, perdão, nós precisamos ter o entendimento de que tem uma frase do Bielsa que ele diz algo nesse sentido, assim, que o futebolista ele vai mais perder do que ganhar. O êxito ele vai acontecer de tempos em tempos. E é uma verdade no futebol, né? Mesmo hoje, as equipes mais vencedoras, vamos falar do Real Madrid, por exemplo, que é uma equipe que constantemente é, vence as competições aí que tem disputado, ela não ganha sempre. Ela perde, ela é eliminada, ela tem seus momentos de frustração. Então, assim, ela talvez mais ganha de uma maneira geral em jogos decisivos, assim, eliminatórios. E isso foi no Real Madrid. Posso citar outros times, é normal. Poucos times a gente vai ver aí que ganham mais do que perdem, né? Em jogos eliminatórios, que são esses jogos que nos trazem essas montanhas russas, né? De emoção, esses altos e baixos. Então, assim, ter entendimento desse processo e saber que quando você olha para um jogo de futebol, existem coisas que estão no nosso controle e coisas que não estão no nosso controle. E aí, a partir desse momento que você tem esse entendimento, a escolha é sua onde você vai dispensar a sua energia. Se você vai gastar a sua energia com as coisas que estão no seu controle ou se você vai gastar a sua energia com as coisas que não estão no seu controle. Então, o que está no controle de um treinador num jogo de futebol? Fazer talvez ali a melhor preparação possível, entregar para o seu atleta a melhor preparação possível, preparar o seu atleta para o maior número de situações que podem acontecer no jogo, tanto tecnicamente como taticamente, como mentalmente e fisicamente, né? E a partir dali, os eventos que vão ocorrer durante os 90 minutos, a grande maioria deles não estão no nosso controle. A gente controla o quanto de energia a gente vai aplicar, né? E aí falando dos atletas, o quanto de energia a gente vai aplicar nas nossas ações dentro de campo. A gente controla o quanto a gente vai cumprir com aquilo que foi estabelecido durante o treino e muitas vezes também por circunstâncias do jogo a gente não consegue aplicar aquilo que foi também preparado ao longo da semana. E aí a gente precisa ter alternativas e estratégias para isso, mas isso são coisas que estão no nosso controle. Agora, se numa bola casual chutada de fora da área, essa bola vai bater na trave e entrar, ou vai bater na trave e vai sair, não está no nosso controle. E aí é esse entendimento que a gente precisa ter. Muitas vezes a gente pode ser eliminado por um lance desse. Muitas vezes a gente pode ser classificado por um lance desse. Né? E aí a gente vai olhar para o desempenho do jogo, a gente pode ter jogado ou pode ter jogado bem ou pode ter jogado mal. Mas um lance casual definiu o resultado do jogo. Então, o grande desafio apesar de sermos muito competitivos, que a gente consiga dissociar o processo que a gente está vivendo e consiga olhar
para o desempenho do nosso atleta e para a evolução do nosso atleta e da nossa equipe, apesar do resultado. Não é fácil, é muito difícil. Sempre vai ficar aquele sentimento, poxa, mas se a gente tivesse feito aquele pênalti ali, a gente teria ganhado. Ou se o meu goleiro tivesse defendido aquele pênalti, a gente não teria perdido. Então, assim, é difícil traduzir em palavras isso, mas é a busca por esse equilíbrio entre olhar para resultado e desempenho e, no meio de tudo isso, entender o que está no nosso controle, o que está no nosso controle, e ter a certeza, ao final de um jogo, ou ao final de uma competição, de um processo, em que a gente fez tudo que a gente poderia ter feito para conseguir a vitória. Se acabar o jogo e você tiver uma dúvida mínima, que seja, de que você fala, puta, eu poderia ter feito um pouquinho mais, vai doer mais em você essa derrota, essa eliminação. Então, independente do resultado, tanto atletas como profissionais de comissão técnica, terminem um jogo, terminem a competição com a certeza de que você fez o máximo que você podia ter feito para conseguir o resultado que você traçou como meta, que é a vitória, que é o título. Se acontecer, ótimo, vamos celebrar. Se não acontecer, você vai ter a certeza e a convicção de que você fez o que você podia ter feito. O que estava no seu controle foi feito. Não existe sentimento pior do que a frustração de não ter feito o melhor que você podia para conseguir um resultado. Então, acho que isso explica um pouco o que é viver essa montanha-russa de emoções aí. Realmente desafiadora, né? Essa profissão, essa carreira. A gente já tem aqui falado com professores ao longo desses anos, né, que existimos aí como página, como canal. E o relato são muitos relatos, na verdade, né? Que a gente sempre tem Uhum. observado que é uma profissão cercada de dificuldades, de pressões, né? E é aquilo que faz parte, né? E a gente também queria lhe perguntar sobre o seu atual trabalho, né? Recebeu uma proposta do Corinthians, saiu do Avaí, foi para o Corinthians, assumiu a equipe sub-17. E eu queria lhe perguntar como é que tem sido esse trabalho, como tem sido atuar nesse gigante do futebol brasileiro, sul-americano, mundial também, e como tem sido enriquecedor na sua trajetória como treinador estar no Corinthians e comandar essa categoria. Como eu te falei anteriormente, estar no Corinthians é um privilégio, né? Tanto para mim, como treinador, como para os meus companheiros de comissão técnica, e também é essa mensagem que eu passo para os nossos atletas. Eles têm que se sentir privilegiados por poder vestir essa camisa, entender que eles estão num lugar de privilégio. Quando você entende que você está num lugar de privilégio, você diariamente se dedica para valorizar esse lugar que você conquistou, né? E assim para mim também, como treinador, e assim para os meus companheiros de comissão técnica. No primeiro momento, quando eu venho para o Sub-17, o primeiro questionamento que me vem em mente eu nunca trabalhei com uma categoria Sub-17. Eu pulei direto do Sub-15 para o Sub-20. Para não falar que eu nunca trabalhei no CIFAC, na seleção de sócios do Corinthians, eu entrei como treinador do Sub-17, mas não era alto rendimento, era um processo diferente. No alto rendimento eu nunca trabalhei. E aí, a primeira coisa que me veio em mente, quais serão os desafios que eu vou encontrar? Qual o perfil de atleta? Como que são os atletas dessa geração? Porque cada geração, cada categoria tem as suas peculiaridades, né? O Sub-15 é um momento da vida que eles estão vivendo, o Sub-17 é outro, o Sub-20 é outro. Então, no primeiro momento, o que me veio em mente foi isso. Como que vai ser, né? Trabalhar com jovens de 16, 17 anos, né? Uma realidade de um clube gigante, atletas que às vezes já são vistos pelo clube com grande projeção para a equipe profissional, né? E ao mesmo tempo eu fui olhar como estava
a categoria no momento. Eles estavam jogando a Copa Fã, que é um torneio que é realizado no início do ano aqui em São Paulo, né? E eles estavam com uma campanha muito ruim. Tinham, pela primeira vez na história nessa competição, tinham sido foram disputar a chave prata, que são os times que estão eliminados na primeira fase, eles disputam a série prata. E aí eu olhei, eu falei, o que será que está acontecendo ali? Por que será que o Corinthians tem uma equipe que está sempre ali brigando por chegar, enfim, por que está vivendo esse momento, né? E aí eu tinha um colega, que era um colega não, um amigo, que o futebol me deu, assim, um amigo de muitos anos, que a gente praticamente iniciou junto, e ele era o supervisor da categoria, do Sub-17, ele já estava no Corinthians. E aí eu conversei um pouco com ele sobre isso, para entender o que tinha acontecido ali naquele momento de baixo desempenho, enfim, fui buscar informações. E quando eu cheguei, né, no meu primeiro dia ali, eu me deparei com um elenco 100% receptível ao nosso trabalho. Um elenco que estava carente de trabalho, de dia a dia, de dedicação, de comprometimento, de entrega, de energia, principalmente. E acima de tudo, eles estavam carentes de um olhar para eles como seres humanos e como talento, né? Eles estavam com autoestima muito baixa, resumindo. A autoestima do grupo estava muito baixa e, ao mesmo tempo, eles estavam sedentos por um trabalho, por querer dar uma resposta pelo desempenho ruim na competição anterior. Então, automaticamente rolou uma sinergia muito grande entre nós, comissão técnica, e os atletas. E nos primeiros dias de treino, nos primeiros trabalhos nossos ali, já ficou muito claro que tinha tudo para caminhar bem esse trabalho, né? Então, assim, as coisas aconteceram muito bem, a gente vem fazendo campanhas boas, apesar de uma eliminação na Copa do Brasil ali nas quartas de final. Não sei se você teve a oportunidade de acompanhar, mas um jogo muito igual com o São Paulo ali, onde em alguns momentos o São Paulo foi melhor, outros momentos nós fomos melhores, e como não poderia ser diferente, foi decidido nos pênaltis. Eles foram mais competentes do que nós nos pênaltis, mas aqueles lances aquelas situações que eu estava comentando agora, no último lance do jogo a gente teve uma falta, e uma falta cruzada, que o meu lateral esquerdo cabeceia praticamente cara a cara, e o goleiro faz uma defesa inacreditável, que era literalmente o último lance do jogo, a gente poderia ter se classificado ali. Então, exatamente isso que a gente estava falando na pergunta anterior. Mas, assim, em questão de 20 dias, 15 dias, a gente já teve um feedback da diretoria muito positivo em relação ao nosso trabalho, o que eles estavam vendo ali nos jogos amistosos que a gente estava fazendo, na preparação, a energia do elenco, no dia a dia, no trabalho. E isso foi se confirmando diariamente, né? Então, hoje a gente está um pouco mais de 3 meses de trabalho, e a gente segue sem nenhuma derrota, né? A gente tá com essa marca aí que, apesar de ter sido eliminado na Copa do Brasil, a gente ainda se orgulha dessa marca de não ter perdido nenhum jogo desde que a gente iniciou o trabalho. Isso é motivo de orgulho para nós e é motivo de responsabilidade também, né? Uma pressão ali que nós mesmos estamos nos colocando para manter essa marca o máximo que a gente conseguir. E aí, falando do clube como instituição, o Corinthians ele é um clube, acredito que diferente da grande maioria dos outros. Ele é um clube muito intenso. Ele é um clube onde as pessoas vivem de verdade o clube. Ele tem um social muito grande. O clube é movimentado demais, o dia a dia ali é intenso. A gente fica um pouco mais distante no CT, mas o clube ele ferve diariamente, né? Então, assim, é uma pressão grande trabalhar no Corinthians. Mas essa outra fala que eu sempre tenho para os atletas, e eu ouvi isso, não vou me lembrar, não vou me recordar de quem foi, mas foi de um profissional do futebol. A pressão, ela é um privilégio. Nós buscamos estar onde nós estamos hoje. E estar onde nós estamos hoje implica em ter pressão. Então a gente não pode reclamar da pressão. A gente tem que estar, a gente tem que ver essa pressão. E aí a gente tem que olhar para a gente está no que gostaria de estar. Então, Professor, mas é uma pressão. tá picotando de novo. Deixa eu...
Não, continua ainda, continua. O sinal. Então, É como se fosse um problema no áudio mesmo, quando você fala. pô, a captação do microfone tá melhorando ou não? Agora melhorou. Então tá. Então eu estava falando sobre a pressão, né? Então assim, é uma pressão, realmente é uma pressão grande estar no clube e representar uma camisa como o Corinthians é uma responsabilidade enorme, né? Mas ao mesmo tempo é satisfatório demais. É viver aquilo que a gente sempre sonhou, estar num gigante do futebol brasileiro, com muita projeção. O Corinthians, que eu falo, ele é um canhão, tanto para o bom como para o ruim, né? Então é saber surfar essas ondas e aproveitar o melhor e poder entregar para o Corinthians também o melhor que a gente tem. A gente tem essa geração nossa sub-17, na minha opinião, uma geração que vai dar muitos frutos para o clube e ela tem que ser olhada com carinho, ela tem que ser olhada com cuidado, porque essa geração ela vai, vocês vão ouvir falar bastante dessa meninada aí 2007, 2008. Show de bola, professor, né? A gente sempre gosta de falar que Corinthians é um gigante e que, inclusive, treinadores saíram de lá para seleção brasileira, né? Tivemos o caso do, Com do, certeza. do Luxemburgo, acho que em 99, 98, 99 por Uhum. ali. O professor Tite também saiu, o último clube dele foi o Corinthians, né? Antes de ir para a seleção e, enfim, é uma equipe de grande projeção nacional. E já chegando aqui, professor, ao final da nossa entrevista, a gente queria perguntar justamente sobre presente e sobre futuro. Sempre gostamos também de perguntar isso aqui para os professores. Como é que o Rafael Larutia se enxerga daqui a um ano, daqui a 5 anos? Pretende continuar mais tempo nas categorias de base? Pensa em migrar um dia para o profissional? Como é que o professor olha para si e enxerga aí a sua futura trajetória? Eu costumo fazer um exercício de planejar, né, os meus passos na minha carreira. Mas a gente sabe que no futebol é difícil, né, de planejar os passos numa carreira de treinador, porque as coisas elas mudam muito rápido, muitas vezes elas são pautadas no resultado, né? Então, muitas coisas que eu imaginei que eu viveria como treinador, eu já vivi, eu estou vivendo, né? Algumas foram mais rápidas do que eu imaginei, outras foram mais demoradas do que eu imaginava que seriam, né? Durante muito tempo, eu trabalhando nos clubes menores aqui em São Paulo, eu me questionava, eu falava, por que será que não aparece uma oportunidade para eu estar num clube maior? Será que eu não sou tão bom? Será que, sabe, a gente passa por essas dúvidas, por esse questionamento. E, e uma coisa que eu aprendi nesse processo todo é que as coisas elas vão acontecer e elas não serão no nosso tempo. Não é no tempo que a gente quer. As coisas elas acontecem como elas têm que ser. E aí vai da crença de cada um, se é em Deus, se é numa força maior, se é na energia do universo, enfim. Mas as coisas elas acontecem quando elas têm que ser, quando você está preparado para viver aquilo que você está vivendo. Então, assim, eu faço esse exercício diariamente, eu projeto coisas para minha carreira, eu tenho sonhos, eu tenho ambições profissionais, eu tenho um desejo de ser treinador profissional. Eu não tenho pressa para isso. Eu quero desfrutar o máximo que eu puder desse momento que eu estou vivendo no Corinthians. Eu quero fazer um trabalho que deixe marcas nesse sub-17 do Corinthians. Eu quero completar esse ciclo até o final do ano e deixar um legado, se assim eu posso dizer, um legado do meu trabalho ali na categoria sub-17 e como espero ter deixado, né, marcas também nos outros, marcas positivas, obviamente, nos outros lugares onde eu passei e então assim eu tenho sonhos, seleção brasileira de base, treinar, trabalhar como treinador de equipes profissionais. Já realizei esse sonho no Havaí, mas eu tenho planos para chegar no profissional e não voltar mais para a base, né? Eu não tenho uma data limite para isso, mas
eu olho aí com uma margem aí de tempo para que isso aconteça. Como eu te falei, eu não tenho pressa, né? Eu quero me consolidar na base, eu estou vivendo um momento importante na base agora, de visibilidade, de consolidação do trabalho, e eu quero viver realmente esse momento e aproveitar, desfrutar desse momento, mas sem deixar de olhar para a ambição profissional que eu tenho, para os objetivos profissionais que eu tenho, que são esses que eu citei para você. Conversamos com o professor Rafael Larouche, treinador do Sub-17 do Corinthians, contou a sua trajetória no futebol, seus planos futuros. Professor, muito obrigado por ter falado aqui conosco e desejamos aí todo o sucesso na sua carreira. Muito obrigado, Neto. Muito obrigado a todos os colegas de trabalho que acompanham aqui o canal, a todos os torcedores que acompanham o canal. Deixar o meu agradecimento aí pelo convite e me deixar à disposição também para outras oportunidades aí sempre que precisar. É um prazer falar de futebol e quero deixar também aqui registrado um agradecimento aí para o pessoal da minha comissão técnica ali que está diariamente comigo ali nesses desafios que a gente falou um pouco aqui, né? Também para os nossos atletas ali do Sub-17 do Corinthians e também deixar um, um abraço, um beijo especial para os meus familiares que certamente vão acompanhar e vão ouvir esse episódio e mais uma vez agradecer. Foi um prazer, foi legal pra caramba. Desculpa aí por me estender às vezes nas respostas, mas como eu falei, eu empolgo e vou indo. Mas foi muito legal, foi muito bacana.